Boa noite, gente. Queria primeiramente agradecer a participação de todos que acompanharam essas palestras conosco. Agora nós vamos ter a nossa última palestra, infelizmente, com a palestrante Janine, que vai trazer um tema muito interessante. Gostaria de lembrar que ao final da palestra acontecerá no Instagram da Lamifac um sorteio dos brindes oferecidos pelos nossos patrocinadores. Espero que gostem e lembrem de preencher também o formulário com a palavra-chave que aparecerá durante a apresentação. Passa para mim, Juliana? Sim, professora. Tá. Bom, boa tarde, dando continuidade, né, ao nosso evento de simpósio de violência contra a mulher. Tivemos a palestra anterior da Bernadette Baltazar, e agora nós vamos falar de promoção de cuidado à mulher. Então, nós vamos falar com a Janine Pacheco. Agradeço imensamente a presença dela aqui, a boa vontade de compartilhar conosco aqui toda a experiência dela. Ela vai trazer também o material do livro que ela escreveu, vai trazer as experiências com as tecelãs, vai falar um pouco do processo de escrita, da criação, da coleta de material para o livro, e o quanto ela se dedicou e se colocou no livro, o que tem dela nesse material, o que ali tem da Janine, e a que ponto houve essa mistura, né? Provavelmente, eu acredito, que eu também escrevo romances, viu, Janine? Que tem ali uma hora que você não sabe mais o que é você e o que é o seu protagonista. Então, essa interseção, né, essa interface do autor e do protagonista. Então, são essas experiências que a gente quer escutar de você aqui também. Mas a Janine, ela é doutoranda e mestre em saúde coletiva pela UFES. Ela é arte educadora, psicodramatista e contadora de histórias. A Janine é pesquisadora, atua na interface entre ação e saúde, dedicando-se a investigar a produção de cuidado à mulher em situação de violência. E tem tudo a ver com o nosso simpósio, e eu estou muito feliz por ter aqui hoje. Vou passar a palavra para a professora Maria Angélica, que tem um imenso conflito de interesse, que é a sua orientadora. Enfim, e vai complementar minhas palavras para te receber aqui hoje à tarde conosco, viu, Janine? Gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa nova palestra. Gostaria de estar começando, né, a agradecer a todos os organizadores, a parceria com a professora Patrícia, aos nossos convidados especiais, e nesse momento, em especial, agradecer a Janine pela disponibilidade e carinho de estar aqui com a gente. Quando Patrícia brinca sobre conflito de interesse, ela está falando, né, de uma relação de orientador e orientando, né, e hoje Janine está na saúde coletiva junto com a gente, num processo de doutoramento. A Janine, eu não poderia deixar de dizer que a Janine foi uma mestranda do nosso programa Brilhante, e uma das recomendações da defesa dela, uma defesa super louvável pelos participantes, membros da banca, foi que ela publicasse na íntegra a dissertação dela num formato de livro. Então, além de doutoranda, de mestre em saúde coletiva, arte educadora e psicodramatista, contadora de história, Janine é escritora. Né? Ela lançou o primeiro livro dela, que tem feito um sucesso enorme, e ela traz como grande contribuição esse olhar, né, de toda uma formação que ela tem, especialmente do lado da arte, para olhar a saúde, né? E eu não poderia deixar de lembrar que saúde, né, quando a gente fala de medicina, de formação de saúde, a gente está falando de ciência e arte. A arte de estar lidando com temas complexos,
a arte de olhar e individualizar aquele que está diante de você, e no nosso tema, aquela que está diante de você precisando de cuidados. Então, é com muito orgulho, com muita gratidão que eu recebo Janine aqui junto com a gente para aumentar a potência desse diálogo. Obrigada, Janine, seja muito bem-vinda. Que seja uma tarde memorável, como tem sido desde ontem. Obrigada. Muito obrigada, Angélica, Patrícia. Eu queria agradecer imensamente o convite que vocês me fizeram. Me sinto extremamente feliz. E a felicidade e a alegria é uma coisa que nos potencializa. Então, me faz acreditar ainda mais nesse trabalho que eu continuo desenvolvendo agora aqui no doutorado. E, ao mesmo tempo, me faz querer perseguir os meus objetivos, né, e buscar novos desafios. Eu sou movida a desafios, né? Eu queria agradecer imensamente quem está aí na telinha grudado com a gente, os alunos, a Liga, que foi tão dedicada, foi tão recepcionou com tanto carinho, me ligou, fizemos teste, eles foram muito carinhosos, e, sobretudo, pelo protagonismo de vocês, né? Isso é muito bacana, a gente ouvir e ver alunos de medicina protagonizando um evento tão importante como esse, sobre a questão da violência contra a mulher. Bom, eu não sei se está todo mundo me vendo, está tudo certinho? Estão me ouvindo? Está tudo jóia? Ai, que bom. Então, gente, eu assisti, né, as palestras das nossas colegas de ontem, a Michele Costa, a Edileuza, hoje a Bernadette, e eu acho que os nossos trabalhos se complementam, né? Cada qual, dentro do seu olhar, da sua especificidade, vai trazer um olhar mais ampliado para isso que a gente vai conversar aqui hoje com vocês. Então, eu já vou, de cara, começando aqui, usar a nossa tecnologia. Deixa eu espelhar aqui a minha tela. Colocar o slide. Vocês, por favor, me dão um retorno se estiver realmente ok. Dá para ver? Ok? Então, vamos ao nosso bate-papo. Eu não chamaria de palestra, porque, como disse a Bernadette, a gente sente muita falta do olho no olho, né, face a face, mas vou imaginar que vocês estão todos aí me olhando, e a gente vai conversando um pouquinho, e ao longo dessa conversa, a gente pode ir batendo uma bola, né, com aquilo que for surgindo de dúvidas. Eu queria começar com essa frase que eu acho tão bacana, que quando eu falo de alegria, né, falo de potência. Eu sempre lembro dessa frase do Deleuze sobre o Spinoza, que diz o seguinte: o poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza, porque diminui a nossa potência de agir. Portanto, a alegria é resistência, porque ela não se rende. A alegria como potência de vida nos torna mais forte e nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. Essa frase do Deleuze sobre o Spinoza retrata exatamente o que me levou ao trabalho na saúde coletiva, né? Esse aqui é o resultado do trabalho destecendo a produção de cuidado à mulher em situação de violência, que, como a Angélica já falou, esse trabalho foi recomendado ser publicado e transformou-se nesse livro, né, sobre o qual nós vamos falar hoje um pouquinho. Esse é o livro. E esse livro, ele traz justamente essa minha caminhada no processo de produção de cuidado à mulher em situação de violência, né? O que elas precisam? O que uma mulher realmente quer? Tem até uma história que fala sobre isso. Eu, como arte educadora, tenho uma trajetória bastante singular. E essa trajetória me trouxe até a saúde coletiva e me trouxe até esse trabalho com produção de cuidado à mulher em situação de violência. Eu vou falar um pouquinho para vocês compreenderem qual é o lugar de onde eu falo. Eu parti das linhas poéticas da Moça Tecelã, que é um conto de Marina Colaçan, né? E nessas linhas que fazem parte do tapete vida, que me compõe, eu trago aqui a minha foto, a foto no colo da minha mãe, esse neném chorão aí. Minha mãe dizia que eu era uma bebezinha muito chorona,
muito reclamona, eu acho que ainda sou. E do lado, ela, um pouco mais velha já, quando ela faleceu de câncer. Eu acompanhei, a minha mãe nasceu em 1940 e poucos, né, na década de 40, e durante esse período, as mulheres tinham todo um jeito de ser que é completamente diferente do jeito de ser hoje. E eu cresci numa família que tinha um grande impacto sobre a questão do poder patriarcal. A minha mãe, apesar de ser uma mulher muito instruída, ela tinha 2 faculdades, trabalhava fora, falava 4 línguas, mas quando ela chegava em casa, ela era aquela mulher que dedicava-se ao lar, à casa, cuidava dos filhos, né? E o trabalho ela tinha 2, 3, 4 jornadas às vezes. Eu me lembro de, às vezes, ir dormir tarde, quase 1 hora da manhã, minha mãe está lavando uma roupa, cuidando de uma comida, para no dia seguinte exercer a sua profissão fora do trabalho, né? Apesar da gente achar que muitas pessoas não enxergarem que a minha mãe era uma mulher em situação de violência, eu enxergo na relação que ela tinha com o meu padrasto e com o meu pai, primeiro com o meu pai e depois com o meu padrasto, uma relação que era, assim, de certa forma, abusiva. Mas eu prefiro dizer que ela era atravessada por questões construídas, né, pelo machismo, pelo patriarcado, e que atravessa todas nós até hoje. Essa construção que se deu fez parte das minhas linhas e deixaram marcas. Quando me tornei artista, eu passei a trabalhar no teatro e um dos espetáculos que eu apresentei por mais de 10 anos era um espetáculo chamado Retrato de Mulher. Eu cheguei a convidar a professora Angélica para participar e quando ela terminou de assistir o espetáculo, ela disse assim: menina, você é o desafio. E, então, foi esse espetáculo Retrato de Mulher, a gente desenvolveu através de uma relação que foi interdisciplinar, com atrizes de outros campos, áreas de pesquisa. O espetáculo ficou em cartaz por mais de 10 anos. O que aconteceu durante esse espetáculo? 2 ocasiões, eu posso citar várias, mas vou escolher 2. Uma, quando eu apresentava esse espetáculo no interior de Muqui, e ele falava sobre, justamente denunciava a questão da violência contra a mulher, e ao final do espetáculo, uma senhora bem idosa, já bastante, devia ter mais de 80 anos, com a pele bastante enrugada, né? Andando devagarinho, dirigiu-se até mim, segurou as minhas mãos e ela disse assim para mim: minha filha, você acabou de contar a minha história. E durante esse espetáculo, a gente narrava, as atrizes narravam várias histórias, era um espetáculo de narrativa, que mesclava outras linguagens artísticas, como dança, música, poesia, enfim. E durante o espetáculo, nós não narrávamos a história de uma mulher especificamente, mas de muitas mulheres. E ela segurou nas minhas mãos e com aqueles olhos bem vívidos, ela dizia assim, que marejados, que eu tinha contado a história dela. Aquilo me causou um impacto que também transformou-se numa marca. E as marcas nos conduzem, né? Depois, mais tarde, muitos anos mais tarde, já 12 anos depois, eu apresentava esse espetáculo para calouros da educação física na UFES, né? Por ocasião, a gente fazia uma recepção aos alunos de lá. E esse espetáculo, no finalzinho do espetáculo, ao juntar o equipamento no palco, eu encontrei um pedacinho de bilhete jogadinho num canto. Aí eu fui olhar o que era. Parecia rasgado de uma agenda e dizia assim: vocês não me conhecem, sou uma mulher e, infelizmente, eu vivi tudo que vocês narraram nesse espetáculo. Já rodei o mundo e já vi muitos espetáculos, mas esse espetáculo conseguiu fazer com que eu me sentisse mais livre da dor que eu senti. E esses depoimentos, né, espontâneos, eu nunca soube quem era a mulher, a gente guardou, e aquilo começou a me inquietar, mas me inquietou tanto que eu pensei, a relação da arte com a saúde já era uma coisa que eu tinha plena compreensão, mas eu achava que dentro da arte eu não conseguiria explicar aquilo que eu sentia. Então, eu fui buscar dentro da saúde coletiva a minha formação. Passei primeiro por uma formação em psicodrama. Quem não conhece, o psicodrama
É uma espécie de terapia que utiliza o teatro, criada por Jacó Levi Moreno, né? Em que você trabalha com alguns conceitos, como, por exemplo, a questão do encontro, de rede, a outra questão é de ser espontâneo, e você trabalha tudo isso no corpo. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, das artes a que eu mais gostava, as que eu mais gostava, eram as que agitavam o meu corpo, que fazia com que eu me deslocasse. Então, o psicodrama tinha muito a ver comigo. E do psicodrama foi um pulo para a saúde coletiva. E dentro da saúde coletiva eu encontrei completamente o meu campo. Então, eu sou esse bricolé que vocês estão vendo na tela. Tudo isso que vocês estão vendo faz parte de mim, me atravessa, me compõe. São as marcas que fizeram com que eu chegasse no trabalho que produzi até agora. E assim somos todos nós, feitos das marcas e das vivências e experiências pelas quais passamos. Né? E aí eu chego até a história da moça Tecelã, de Marina Colaçan. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, ele também se encontra no meu livro, mas tem também o livro dela. Eu faço um reconto dessa história e eu queria convidá-los para ouvir essa história, se vocês me permitem narrá-la de uma forma breve, né? Não vou narrar com as mesmas palavras de Marina Colaçan para que a gente não se alongue por demais. Você que está em casa, canta comigo. Aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ah, meu bem, não faça assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faça assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando por detrás das brumas da noite, e logo sentava a saltear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor de luz, que ela ia entremeando sobre os fios do tapete, até que lá fora a claridade trazia o amanhã. Mais tarde, quentes lãs mais vivas, que ela entremeava e jogava sobre o tapete de um lado para o outro, enquanto o sol iluminava o céu azul. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Nada lhe faltava. Se tinha fome, eram verdes as lãs que traçavam com cuidado de escamas o peixe que logo estava à mesa. Se sede sentia, linha branca tecia o leite que bebia. E se lá fora o sol era demasiado quente e por acaso faziam pender as flores no jardim, eram grossos os fios cinzentos de lã que a moça jogava sobre o tapete e logo a chuva vinha cumprimentar-lhe a janela. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Contudo, tecendo, ela logo trouxe o tempo em que se sentiu só e pensou: como seria bom se eu tecesse um companheiro para ficar ao meu lado? Não pensou duas vezes, imediatamente correu para o tear. E sabe quando você faz algo com aquele entusiasmo pela primeira vez? Escolheu as lãs que teceria o companheiro que lhe faria companhia. E logo pôs-se a tecer aquele companheiro. E na sua frente começou a surgir o sapato engraxado, o corpo totalmente aprumado, o rosto barbado e o chapéu emplumado. O moço bateu na porta, mas ela nem precisou abrir. Ele foi metendo a mão na fechadura e entrou na sua vida.
Mas naquela noite, naquela noite a moça dormiu abraçadinha, sonhando com os filhos que ela teceria junto ao seu companheiro. Pois tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. Mas se o moço sonhou em ter filhos, logo os esqueceu, pois descobriu o poder do tear. E foi logo imaginando, ora, se o tear podia dar-lhe tudo que ele imaginava, imagine só, gente. Era só pedir que ela teceria. E logo pediu uma casa maior. Ela achou justo, afinal agora eles eram 2. E aí ele colocou a moça no cantinho reservado da casa para que tecesse e não se preocupasse com mais nada. Pediu que os batentes da porta fossem de pedra e que todos os murais e janelas fossem verdes. A moça então pôs-se a tecer rapidamente a casa, uma casa maior, e quando esta finalmente ficou pronta, já não pareceu bastante. O moço pensou, para que uma casa, se podemos ter um palácio? E decidiu por ela que ela deveria tecer um palácio. E logo alertou que ele tivesse escadarias de mármore, tivesse grandes lustres de cristal. E a moça pôs-se a tecer dia e noite os caprichos do marido. Teceu todas as escadarias, teceu os lustres, teceu as paredes, as janelas e os vitrais, teceu toda a prataria, os empregados. Enfim, um lindo palácio ficou pronto. E quando tudo estava prontinho, o moço escolheu a torre mais alta e o quarto mais escondido para lá trancar a moça e o tear. E disse, é para que ninguém descubra o seu poder. E antes de bater a porta atrás de si, ainda avisou. Olha, e ainda faltam as estrebarias, e por favor, veja se não se esqueça dos cavalos. E bateu a porta atrás de si. Assim, a moça tecia dia e noite todos os caprichos do marido. Já não tinha mais tempo para chamar o sol, muito menos arrematar o dia. Não tinha mais tempo para espantar os pássaros que ficavam angustiados com o vento ou com a chuva. Ela só sabia tecer. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. No entanto, ela tecia e entristecia. E logo, logo a moça trouxe o tempo em que desejou estar só novamente. Mas dessa vez, ela não precisou escolher linha alguma. Levantou-se no meio da noite e na pontinha dos pés subiu as escadas em silêncio até a torre mais alta onde estava o tear. Sentou-se diante dele e, sem precisar escolher linha alguma, pegou a lançadeira e, jogando de um lado para o outro, pôs-se a destecer todo o tapete. E enquanto jogava rapidamente a lançadeira ao contrário, desceu-se todas as torres, as escadarias, as grandes janelas de cristal, os lustres, descia a prataria, os empregados, todo o chão de mármore, até finalmente a moça ver, olhar pela janela e ver novamente o seu jardim simples e a casa humilde. O moço estranhou a cama dura e já ia acordando, mas não teve tempo de reclamar, porque a moça já começara a destecer o sapato e o moço viu nada invadir-lhe dos pés até a cabeça. E ela foi sumindo, o sapato engraxado, o terno aprumado, o peito bonito, o rosto barbado e o chapéu emplumado. E ó, desapareceu do mesmo jeito que aparecera. A moça, então, sorrindo, sentou-se ao tear, escolheu uma nova linha e teceu um novo dia. Afinal, tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo
que queria fazer. Então, essa é a história que fez com que eu me chegasse até esse trabalho de pesquisa, onde eu propus justamente fazer um trabalho a partir dessa história, pensando em tecer e destecer, que são parte de um mesmo processo, né, dentro da saúde coletiva, a produção de cuidado à mulher em situação de violência. Essa foi a história que me trouxe. O Deleuze, ele tem uma frase que ele sempre diz assim: jamais interprete, experimente. E o convite que eu faço a vocês durante a nossa conversa é essa. A partir dessa história, eu queria que vocês pensassem, enquanto a gente conversa, em alguns pontos. Nesse conto, é possível perceber alguma relação de cuidado? O que, para você, significa cuidar? De que forma, enquanto você, profissional de saúde, tece, destece e retece o seu viver, o seu pensar, o seu agir em saúde? Vamos manter essas perguntas em nossa mente enquanto a gente vai conversando, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da pesquisa. Como é que eu fiz essa pesquisa? Eu propus um estudo de abordagem qualitativa, de inspiração cartográfica, né? Que é um estudo sustentado pelo referencial do institucionalismo, e vou explicar aos pouquinhos o que é isso, e que buscou ouvir profissionais de um centro de referência à violência contra a mulher, localizado em um município do Espírito Santo. Por questões éticas, eu não posso dizer qual foi o município. E aí, nesse caso, o que me interessava saber era como se dava essa produção de cuidado. Então, quem melhor para falar para mim sobre como era produzido esse cuidado que os próprios profissionais que estavam à frente lidando com as mulheres em situações de violência. Então, eu fui para esse centro de referência e fiquei com essas profissionais durante 2 meses por lá. E quando a gente fala que eu trabalhei com referencial inspirado na análise institucional, ela traz um diferencial em relação à postura do pesquisador no campo de pesquisa, né? E aí eu trago uma frase de Luo, que ele vai falar de 2 conceitos principais, que é a questão da implicação e da sobreimplicação. Mas para o institucionalismo, a implicação não quer dizer simplesmente envolvimento com alguma coisa. A implicação tem um outro aspecto. E ele diz que o grande escândalo, né, da análise institucional ou do trabalho com o institucionalismo, que é uma corrente que traz várias teorias, dentre elas a análise institucional, é justamente o conceito de a noção de implicação. Nós vamos ver um pouquinho sobre o que é isso. A implicação é uma relação que a gente desenvolve com as instituições. E aqui, quando eu falo instituições, eu não estou falando de estabelecimentos. A gente está falando daquilo que é um conjunto de leis, de regras, construídas socialmente, né, que se instituem, né? E, nesse caso, uma instituição poderia ser, por exemplo, a família, o dinheiro. A gente poderia tomar também como instituição o próprio machismo. A gente poderia também tomar a instituição, entre outros aspectos, a religião, né? Então, essas seriam as instituições, e que a gente, querendo ou não, essas instituições, elas nos atravessam, ou seja, elas nos constituem, elas deixam marcas, que, querendo a gente ou não, nos conduzem. Essas marcas, quando a Bernadette falava que a gente deveria ter o cuidado, né? E quando a gente não julgar, quem falou sobre isso também foi a professora de ontem, a Edileuza. Ela falava de a gente não propor julgamento sobre as mulheres que nos chegam. Essa questão da implicação é super importante, muito importante, quer dizer. Porque quando você está implicado
Se você não coloca em análise a sua implicação, muitas vezes você concorre para reforçar ou para você ser, como a Dileuza falava, um sócio da violência. E aí você acaba reforçando o que a gente chama de uma violência institucional, no caso do profissional que lida diretamente com a mulher em situação de violência. A implicação, ela denuncia aquilo que a instituição deflagra em nós. E ela é sempre feito de uma produção coletiva, porque para que algo seja instituído, é preciso que haja um consenso coletivo. São valores, interesses, expectativas, desejos, crenças, todos embrincados nessa relação. É importante dizer que muitas vezes o que nós desejamos, às vezes nós não compreendemos, mas o que nós desejamos não é verdadeiramente aquilo que desejamos, mas sim produção de uma coletividade, de um meio. Então, os desejos e as nossas necessidades, elas são produzidas, tá? Elas não são desejos simplesmente, eu queria ser magra, eu queria ser loura, olhos azuis, né? Esses desejos que nos atravessam e que às vezes nos impelem até a atitudes de falta de cuidado conosco, a falta do cuidado de si, sobretudo dos profissionais de saúde. E esse desejo, ele é produzido socialmente. E esses desejos, eles são reforçados por exemplos potentes. Do que você está falando, Janine? Estou falando de coisas simples, de você pegar um ator global, vou dar um exemplo, e você colocar ele como exemplo de masculinidade, por exemplo. A mesma coisa de uma atriz, ou de uma modelo, uma supermodelo, e coloca num comercial de geladeira, não sei de quê, e reforça o modelo do que seria aquela mulher ideal. E assim, isso constitui a hegemonia. A hegemonia, muito pelo contrário, enquanto algumas pessoas acreditam que hegemonia está relacionada à quantidade, né? É hegemônico aquilo que é maior em quantidade, estatisticamente falando, não. A hegemonia não se trata disso, a hegemonia se trata da força do exemplo, como é repetido, né? E aí a gente tem várias masculinidades e várias feminilidades que convivem. No entanto, a hierarquia, porque algumas são mais potencializadas que outras, estabelece-se uma hierarquia, mas não uma hierarquia como a gente fala, de uma precede a outra, está acima da outra, mas num plano rizomático. E aí eu queria que vocês imaginassem um gramado. Imagine uma grama na sua frente, onde você tem um rizoma, né? O rizoma é um termo emprestado da biologia, em que se você tira um pedacinho da grama, você não sabe se aquilo ali é o começo, o meio ou o fim. O rizoma é essa grande rede em que nós estamos. Todos nós estabelecemos relações com outros, sejam esses outros pessoas ou acontecimentos. E quando a gente se encontra nesses acontecimentos, nós temos uma variedade. E tudo o que acontece em um ponto dessa rede influencia toda a rede. E vai chegar na rede. Então, o que acontece no micro, que é, no caso, dentro da casa, né, de uma pessoa, de uma mulher, da violência doméstica, acontece também de forma macro. Então, o macro, ele atravessa o micro e o micro atravessa o macro. A diferença é que o micro tem uma potência de trazer o novo, de trazer rupturas, de provocar rupturas naquilo que foi instituído, naquilo que foi colocado como modelo. Porque toda vez que surge algo diferente, e aí a gente vai falar um pouquinho do que é a normalidade, né? Surge algo que foge a essa normalidade, porque o que é ser normal? O normal, ele é estabelecido através de um padrão que é legitimado por uma minoria e que é reforçado através de exemplos potentes. Então, assim, o que seria o feminino normal? Vamos fazer um exercício. Feche os olhos por um segundo, um minutinho. Feche os olhos. Imagine na sua frente a figura de uma mulher. Imagine como é o cabelo, como ela está vestida. Imagine a sua postura, os seus sapatos, como ela andaria, se ela está usando maquiagem, se ela não está usando maquiagem.
Se eu pudesse ouvir vocês, se nós estivéssemos numa aula aberta, você teria aí, e a gente pudesse bater esse papo, a gente veria vários tipos de mulheres, mas provavelmente grande parte das mulheres que vocês imaginaram na mente de vocês segue um determinado padrão, segue um determinado modelo. Por quê? Porque hoje, no século XXI, né, onde, como em 2020, nós vivemos alguns modelos de ser mulher, algumas formas de ser mulher. Provavelmente, muitos imaginaram mulheres completamente diferentes, mas outros vão se espelhar na mãe, na avó, na tia, modelos de mulheres que nós vemos por aí, ou na televisão, nesses exemplos reforçados. Esses exemplos de mulheres são múltiplos, mas algumas questões relacionadas à mulher são fixas. E elas são reforçadas. Esses desejos e que controlam os nossos desejos e as nossas necessidades. Então, a gente precisa identificar quais são para colocar esses desejos em análise e saber se é isso mesmo que eu quero para mim. Mas é isso mesmo que eu penso em relação a isso? Ou será que eu estou repetindo que nem papagaio? Ou será que... né? Mas como isso se dá? Então, a gente vai ver. Eu trouxe essa pequena anedota, que é uma piadinha que alguém contou para mim há muito tempo atrás, que conta a história de um homem que chegou até o médico e disse assim: doutor, eu tenho um problema. Meu filho, qual é o seu problema? Conte-me o que está acontecendo com você. Ele: eu estou morto. Ele: como assim você está morto? Doutor, eu estou morto. Estou dizendo que eu estou morto. E ele então vira e diz assim: mas como? Como é que eu vou desconstruir essa ideia, né? Dialogar com esse paciente? Então, ele começa a dizer: morto, fala. E aí ele responde: fala, doutor, você não está vendo aqui que eu estou falando com você? Ele pensou um pouco mais: morto, come. Come, doutor, antes de vir aqui eu comi o sanduíche. Mas morto dorme, morto é casado e sai por aí e trabalha. Sim, eu faço tudo isso, mas eu estou dizendo para o senhor que eu estou morto. Então, o médico pensa por uns instantes e aí ele pergunta para o paciente, dizendo assim: morto sangra? E aí ele diz assim: não, doutor, morto não sangra. Então, ele teve uma ideia brilhante. Abriu uma gaveta, tirou uma seringa, foi até a ponta do dedo do paciente, espetou uma agulha. Na mesma hora, o sangue saiu. E aí ele olha para o médico, né? E arregala um olho, descobriu a roda. Doutor, isso me fez entender tudo. E aí o médico: graças a Deus, já estava começando a ficar preocupada. E aí o homem, né, o paciente responde: doutor, agora eu sei, morto sangra. E quando ele diz isso, veja bem que para estabelecer esse diálogo, para estabelecer esse diálogo com a mulher em situação de violência, você não basta dizer para ela quais são os sinais que indicam a violência, ou mostrar o ciclo, porque existe toda uma construção que são as linhas da tecelã que constituíram aquela mulher e que são reforçadas todos os dias, né? Lá no nosso grupo de pesquisa, no PIGAS, que a gente trabalha muito, trabalhou um texto uma vez chamado Os Amoladores de Faca. Quem nunca leu, recomendo a leitura. Porque muitas pessoas, elas dizem assim: uma piadinha, isso já foi repetido pelas outras palestrantes, mas eu acho importante reforçar. Uma piada machista, uma brincadeira que a gente acha de mau gosto, né? Bater o carro, olha para o carro, tinha que ser mulher. Não é isso? Pois é, a ideia de que a mulher é mãe, é padecer no paraíso, essa frase, pelo amor de Jesus. Então, são ideias que nos capturam. Essas ideias, elas nos sobreimplicam. E é isso que é a sobreimplicação, segundo Luhou, que é uma das características que eu usei na pesquisa, que é justamente o fato da gente não conseguir colocar em análise as instituições que nos atravessam. E quando a gente não consegue fazer isso,
nós somos comandados por essa instituição sem perceber. Então, por você ser um profissional de saúde, você ser um médico, ginecologista, não significa que o conhecimento vai te libertar. Além do conhecimento, da informação, além da técnica, além de toda a ciência, você precisa colocar em análise todas as questões que atravessam você e se perguntar. E é nesse aspecto que entra essa pesquisa. Eu trouxe, olha quantas mulheres, se você olhar a arte é muito rica, eu trouxe algumas, mas quantas possibilidades de você retratar e quantos padrões de mulheres já existiram, né? Desde os povos primitivos até a modernidade, formas diferentes de todo modelo ou proposta de ser mulher, ela é datada, é igual o leite que você compra no mercado, vem com data de validade. Esses padrões, essas regras, essas leis construídas precisam ser colocadas em análise. Elas não são eternas. E se a gente as coloca dessa forma, a gente perde a capacidade de fazer a nossa autoanálise. Enfim, é importante ressaltar que quando a gente fala dessa multiplicidade de mulheres, o que é esse pensamento complexo, eu trago aqui segundo Morin, não é a mesma coisa que dizer que é confuso, complicado. Ah, mas essa situação é muito complexa, a complexidade, segundo Morin, é outra coisa. Ele está falando que as especialidades, ele não está criticando os especialistas, ele está dizendo que os especialistas precisam conversar. E isso também já foi falado aqui pelas demais palestrantes, quando elas falam da importância da rede e da relação, que não basta existir a rede por si só precisa conversar com vários níveis dessa rede. Sem essa conversa, sem essa ligação, não existe rede, né? Existe só no papel, não existe na prática. E aí é possível, através do pensamento complexo, ou desse olhar da complexidade, você fazer uma análise que articula o local, que é o singular, o microsocial, aquela mulher que é única, com o macro-social, que são essas formas instituídas que se encontram na sociedade. Essas análises, elas são análises que favorecem implicações sócio-históricas, políticas, pelo coletivo. E é sempre uma análise feita pelo coletivo, porque o meu olhar só não basta. Tem que ser um olhar compartilhado, né? E de que forma que isso poderia contribuir? Com mudanças existenciais e mudanças éticas, que vão dar mais solidariedade para os homens, redefinir essa questão da cidadania, né? E uma série de outras questões que a gente coloca que é importante na nossa sociedade. E aí, por que eu trabalhei com narrativas? Eu fui para essa rede de referência às mulheres em situação de violência e criei oficinas narrativas. Porque eu via na narrativa uma possibilidade para a apreensão do real que fosse de uma outra forma, porque às vezes é muito difícil a gente falar daquilo que a gente mesmo não vê. Então, lembra do morto, que ele acha que morto sangra? Que ele chegou à conclusão que o morto sangra? Para eu construir pontes de diálogo com ele, eu tenho que acreditar nele. Ontem dizia assim, Edileuza, eu caí da escada, a mulher que chega na atenção primária, eu caí da escada, e aí o profissional insiste com ela, não, você não caiu da escada, você sofreu violência, quem te bateu? E você não vai estabelecer um diálogo com ela dessa forma. Tudo bem, você caiu da escada, me fala o que essa queda causou em você, como é que você está se sentindo com essa queda? Você cai com frequência? Isso tem acontecido porque você foi descuidada? Entra na narrativa dela, porque dentro da narrativa tudo é real. E às vezes ela não tem outra possibilidade de falar da violência que sofreu, a não ser dizer que caiu da escada. E aí você vai na ficha de notificação e coloca aquilo que você compreendeu. Por quê? Você está implicado. A partir do momento que você deixa a neutralidade do pesquisador, você raspa essa imagem de que o pesquisador é neutro, você entra no campo, você interfere no campo, e o campo interfere em você. Então, você é obrigada a colocar nas suas observações que você considera que aquela mulher sofreu violência doméstica. E outra coisa também, as narrativas elas podem evidenciar insatisfações, impossibilidades, e até mesmo apontar soluções.
uma história aponta soluções. Essa história que eu contei, eu já apresentei num CAPS uma vez, para um grupo muito variado. Nosso tempo está acabando, né? Eu tenho até 18h30, não é isso? É? 18h30. Oi, não, você pode falar mais um pouquinho. Então, Acho que até às 19, não é, Juliana? Isso, até 19, Janine. Então tá bom. Eu estou tentando Aí, manter mas... o tempo. Tá, Vou tentar certamente tem antes, as terminar perguntas antes, para a também. gente ter tempo para perguntas, Isso, né? o debate, tá ótimo. Então, as soluções, aprontar soluções. Então, eu me lembro que eu cheguei lá para contar essa história, veja bem, e era para falar sobre violência contra a mulher, era esse o convite. Quando eu me deparei no CAPES com um público completamente diversificado. Nesse CAPES, nós tínhamos crianças que foram acompanhando as mulheres, nós tínhamos senhoras e senhores, pessoas idosas, nós tínhamos jovens de 16, 17 anos, que são públicos muito diferentes, e de abordagens muito diferentes. Eu cheguei para falar de violência contra a mulher, eu tinha perguntado antes qual era o público, e disseram que era um público adulto. E eu me deparei com aquela situação. E, para piorar, nós não tínhamos um espaço adequado, era um espaço aberto. Quem conhece os CAPs sabe que nem sempre a gente tem sala, auditório. Então, era o espaço que eu tinha, era um pátio aberto, cimentado, e as pessoas estavam esparramadas. Eu falei, e agora? E agora, José? Como que eu vou falar de violência com crianças pequenas, com adolescentes, com idosos? Olha, você tem que pensar muito rápido. E aí, nessa hora, você tem que se abrir para o campo. E se permitir perceber que você tem limitações. Então, eu falei, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu tinha levado um baú, que eu sempre carrego mais lance, eu não ia nem usar o baú. Mas eu peguei o baú, levei o baú para o meio do terreiro, vou chamar terreiro, porque era um terreiro mesmo, uma terra, sabe? Um espaço assim. Levei o baú, botei o baú no meio do terreno, e aí eu chamei as crianças, porque eu pensei, com as crianças, as mães não vão conseguir ouvir o que eu vou falar, então eu preciso atrair as crianças. E eu chamei, pessoal, vem cá, as crianças, vem cá, vem cá. Eu trouxe uma coisa dentro desse baú, eu queria saber se vocês adivinham o que é. Então, eu sentei as crianças todas ali na minha frente, né? Eu segurei elas ali, para que os pais e as mães pudessem estar mais soltos e pudessem curtir um pouco da palestra. E aí, gente, eu fui contar a Moça Tecelã. Imagina, a Moça Tecelã, ela é super metafórica. E aí, eu falei assim, não, dessa vez eu vou recriar a Moça Tecelã. Ela vai virar outra coisa. E eu comecei a contar primeiro com aquele encanto de imaginação para atrair essas crianças. Quando eu fisguei as crianças, né? Eu acho que foi isso que eu consegui. No meio da história, me surgiu uma ideia. Quando aparece a história de que ela fala que ela até se entristece, me surgiu uma questão que eu podia, em vez de eu dar a resposta, eu vou perguntar. O Rubem Alves falava muito sobre isso. Os professores deveriam ser mais perguntadores e responder menos, né? Fazer mais perguntas. E é justamente isso que a gente propõe, que é questionar. Eu resolvi, em vez de dizer o que ela fez, eu resolvi perguntar para a plateia o que vocês acham que ela deveria fazer. E nisso, algumas mulheres apontaram soluções. Uma dizia que devia dar com a frigideira na cabeça dele quando ele estivesse dormindo. A outra dizia que deveria fugir quando ele não estivesse vendo. A outra dizia que não, fugir não, como é que tem como fugir? Deve ter filhos, né, e tal. Olha, toda a vida daquelas mulheres sendo contada por meio da narrativa, das soluções que elas apresentaram. Aí eu peguei aquelas poucas narrativas que puderam ser compartilhadas naquele espaço e fui conversando e reconstruindo a história da Moça Tecelã a partir daquelas narrativas. Então, a narrativa é um potente dispositivo para colocar questões em análise. Tá? Bom, daí, eu faço uma aposta, que nem está aqui mais, não sei se preparar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Que é uma reflexão aqui, mas eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas que eu acho que vale a pena ressaltar duas palavras, que é a questão de que o Nietzsche sempre dizia que é mais difícil estranhar o familiar. E por que é difícil estranhar o familiar? Porque aquilo que eu já conheço, eu não temo. Eu já acostumei. Como que eu vou estranhar com o que eu já acostumei?
Aquilo que é novo me causa medo, né? O Moreno fala isso, que o novo sempre causa estranhamento, mas o familiar não. O familiar, ele está ali no dia a dia. Então, se eu cresço dentro de uma cultura pautada numa cultura patriarcal, né, machista, em que o lugar de mulher é na cozinha, em que o homem ele pode estar dentro de casa no sofá, vendo televisão, e eu estar ali correndo em home office, fazendo tudo, me desdobrando em mil, mas é vergonhoso uma mulher não cuidar do marido, da casa, do filho, não dar conta de tudo. E aí a gente cria a ideia de uma superwoman, né? Uma mulher super poderosa, que dá conta de tudo, que tem 1000 braços. A gente não compartilha tarefas domésticas. Já foi feita uma pesquisa que mostra que as mulheres trabalham muito mais do que os homens, né? Graças, né? A gente tem visto alguma mudança. Os homens têm compartilhado algumas tarefas, mas nós precisamos ainda dessa mudança cultural. E para que isso seja desnaturalizado, é preciso que a gente comece a perguntar assim: por que isso é uma tarefa só de mulher? Quando foi que isso foi dito? Onde está escrito isso? Para que e por que essa tarefa é destinada só às mulheres? Né? Qual é o espaço que essa mulher ela ocupa na sociedade? E tem uma camiseta que eu adoro que diz que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Do movimento feminista, dos movimentos feministas, porque não existe só um movimento, né? E é muito importante a gente perceber que para estranhar esse familiar, isso só vai se dar num plano de compartilhamento, onde eu possa trocar olhares, e eu chamo de revirar o olhar para aquilo que a gente guarda nas gavetas, com etiquetas de verdades inquestionáveis. O Nietzsche pergunta: para que e por que a verdade? Enquanto nós estamos em busca do que é a verdade, qual é a verdade? Quem está com a verdade? O Nietzsche já pergunta: para que e por que a verdade? Quando você pergunta para quê, por quê e para quem essa verdade existe, você vai encontrar respostas. Ora, mas por que só a mulher tem que cuidar da casa? Quando uma criança está brincando numa festa de infância, a criança pronta, a primeira coisa que a gente pergunta é: cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai dessa criança. São frases que nós repetimos num eterno retorno, né? E são verdades que não se questionam. E eu questionei. E foi por isso que eu acabei me tornando atriz, contadora de histórias, porque a arte, ela permite você questionar. A arte, ela questiona. Ela te permite esse lugar onde você pode fazer o diferente. O diferente não é visto como não natural. Porque quando você fala natural, gente, pensa bem na força que tem a palavra natural. Isso não é natural. O que é natural? É aquilo que a natureza criou. No entanto, se a gente olhar lá atrás, nos gregos pré-socráticos, natureza, arte e filosofia, ciência, arte e filosofia andavam junto. Tudo andava junto. Em vez deles buscarem qual era a verdade do universo, eles criavam, através da mitologia grega, possíveis explicações para que eles conseguissem compreender. Né? Os mitos gregos nada mais são do que isso. Então, aí as narrativas constroem esse tapete do experienciar, que é uma palavra que a Castrup usa, sobre três eixos que são importantíssimos para o profissional de saúde. Que a gente hoje discute muito, mas que, infelizmente, muita coisa que a gente conhecia, né, ou tinha um conceito, uma compreensão, tem mudado. Então, eu gostaria de... Eu sei que vocês sabem, mas vamos reforçar, né? A gente aposta nessa pesquisa de uma proposta ou de uma atitude que é política, que é estética e que é ética. Por que ela é ética? Porque ela está constantemente refletindo se as minhas atitudes enquanto profissional de saúde, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto ser humano, elas são potencializadoras de vida. Se eu acolho os modos de vida, ou se eu
simplesmente vou acolher o modo que eu acredito ser correto. Né? Então, assim, morto sangra, doutor. Que diálogo que eu posso estabelecer com essa pessoa que vem de uma série de construções diferentes da minha? Como estabelecer essas pontes? E ela também é uma proposta estética que vem da questão da arte, é por isso que a arte está dentro da saúde coletiva, uma vez que a arte permite a gente criar, é o novo. Então, é estética na medida que ela acolhe o que se cria, o que é novo. Será que eu acolho novos modos de vida, de viver, de pensar, de agir? Ou será que eu me fecho em verdades inquestionáveis? Né? E aqui eu não estou colocando, gente, que as especialidades, novamente, trabalhar com multiplicidade é isso. Pensamento complexo não é anular os especialistas. Eu só estou propondo que esses olhares sejam compartilhados. Tá? E é político na medida em que eu me responsabilizo pela minha intervenção. Mesmo enquanto pesquisador, enquanto profissional de saúde, enquanto ser humano, eu preciso me responsabilizar pelas minhas intervenções. Então, é responsabilidade minha, sim, se eu não fiz uma notificação. E também é minha responsabilidade se eu fiz. E se eu, de alguma forma, escapei da decisão de fazer ou não, a não decisão também é uma escolha. A não escolha também é uma decisão política. Então, se eu não votei em determinado candidato, exemplo bom, não vou votar em ninguém, vou anular meu voto. O não voto, a anulação de um voto, seja por questões quais forem, também é uma escolha. Se não deixa de ser uma escolha política, tá? E ética também. E aí eu falo que o cuidado ele nasce desse experienciar dessas três vertentes, política, estética e ética. E o que é o experienciar? Eu trago o professor Larossa, né, bom dia, que ele, brilhantemente, ele diz que a experiência não é aquilo que se passa, minha gente, não é aquilo que acontece, não é aquilo que toca, mas a experiência é aquilo que nos passa, nos acontece e nos toca. É possível passar um dia inteiro, que aconteçam muitas coisas, se passem tantas outras, mas nada nos passe, nada nos aconteça. Né? E aí a gente cria verdadeiros escudos para se proteger, e aí a gente entra numa forma meio robótica de trabalhar, de construir, de produzir cuidado, atendendo a protocolos que nem sempre, não é que os protocolos não sejam importantes, vejam bem, eles são importantes porque eles são um parâmetro, mas como nós trabalhamos dentro da ideia da complexidade e da multiplicidade de feminilidades, nós precisamos estar prontos para que esse protocolo precise ser reajustado em algum momento, tá? E aí eu pergunto para vocês, quem é esse sujeito da experiência? Quem é o sujeito da experiência? Como é esse sujeito da experiência? Na história que eu contei da moça tecelã, quem é esse sujeito da experiência? No seu curso de medicina, você é um sujeito da experiência? Você experiencia? Eu me lembro que nós tínhamos o costume de cantar uma musiquinha quando a gente faz um tempinho na escola primária para decorar algumas coisas que a gente não conseguia decorar. Uma delas era a tabuada. E assim, nada que não faça sentido para você. E quando falo que faça sentido, ela tem que tocar você de alguma maneira, tem que tombar você de alguma maneira, para que aquilo tenha um significado. E quando aquilo tem significado, você não esquece. Então, muitas vezes a gente passa por uma graduação, por uma série de disciplinas, algumas nos marcam profundamente e outras simplesmente passaram, não nos tocaram, né? Então, aí, gente, eu trago uma proposta inusitada para esse livro. É meio desafiadora, mas o que eu pensei? Ora,
A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Foi uma pergunta que eu me fiz. Pensando nisso, eu trouxe uma peça de Luiz de Pirandello, de 1921. Luiz de Pirandello é um dramaturgo do século XIX, início do XX, e ele trazia uma ruptura com a estética teatral no tempo dele. E essas rupturas foram muito interessantes. Aqui eu trago uma imagem até daquela revista Astros, de 1977. Você vê aí a Dini Spati, novinha ainda, que estreou essa peça, 6 personagens à procura de um autor. Para vocês entenderem dessa peça, bem rapidamente, acontece que nessa peça aparecem 6 personagens, tem os atores ensaiando uma peça. Quando o público entra no teatro, eles veem não uma peça, mas um público, uns atores ensaiando a peça. De repente, entra pela plateia uma série de pessoas. Se dirigem ao diretor e perguntam assim, olha só, nós somos os personagens dessa peça, e essa atriz aí, essa aí que está me representando, ela não me representa muito bem. Não é assim que ela deve falar. Não é assim que ela deve agir. E a peça é um drama, sabe, daqueles de você sair chorando. E aí os personagens começam a falar com o diretor e interferir na direção dele. E até que chega um ponto que os personagens tomam a direção da peça. E aí já não são mais personagens, eles estão vivos no palco. Vivos. Então, o Luiz de Pirandello, ele fala sobre isso. Quando a gente entra num campo de pesquisa, e quando eu fui para esse centro de referência, é muito difícil, né, a gente enxergar os sujeitos da pesquisa. E aí eu pensei que eles eram personagens como os de Luiz de Pirandello, que têm vida. E não sou eu que vou dizer a eles qual é o roteiro da vida deles. Eu precisava respeitar isso. De que forma eu resolvi respeitar? Eu criei uma versão da minha dissertação que foi traduzida na forma de uma peça de teatro. Então, um livro, na verdade, não sei se vocês já leram um texto de dramaturgia, é uma peça de teatro onde nós temos personagens, que são essas pessoas que estiveram comigo. Para que a gente preservasse a questão da identidade de cada uma, elas escolheram nomes que as representassem. Então, nós temos aqui a Mônica, que é a pequena flor. A característica de cada personagem fui eu que escolhi, que emergiu nas falas delas, mas os nomes foram elas que escolheram. A Sara, que era a princesa, a Flora, cuidadora, a Lívia, reflexiva, a Rebeca, silenciosa, que falava, a Scarlett, que era forte, e a pesquisadora, que eu era aprendiz de tecelã. Né? Essas eram as personagens. Dentro desse teatro, eu transcrevi em forma desse roteiro dramático. Eu vou explicar como é que vocês têm que ler sobre isso, como ler essa peça para que vocês consigam entender. Aqui eu faço uma ponte da metodologia utilizada por Luiz Pirandello e a saúde coletiva. Então, quando ele fala que tem mais de um nível de representação, que implica em mais de um enredo, é uma história dentro da história, a mesma coisa aconteceu quando eu fui trabalhar com as mulheres que trabalhavam com situação de violência. Essas mulheres levavam uma história, o acordo era o seguinte, vocês trazem as histórias de vocês. E dentro daquelas histórias que elas narravam, surgiam outras histórias, e outras histórias, e outras histórias, que iam se complementando. Então, não era um enredo linear, era uma história dentro, vários níveis de representação. E a outra coisa é que os personagens estavam vivos, né? E eu via os meus sujeitos do estudo como protagonistas, tanto que eu falo de uma experiência de pesquisar com e não sobre. Esse livro foi escrito a muitas mãos, tá? Valorizava o discurso direto, o Luiz Pirandello, e eu valorizava também, porque na hora que eu escolhi a forma de uma peça teatral para retratar o resultado da pesquisa, eu permiti que eles falassem por eles mesmos, não corrigi nem mesmo as falas, deixei exatamente como se fosse uma conversa, coloquial, tá? E aí vem uma série de outras questões que vocês vão poder verificar no meu livro, eu vou dar uma adiantada, porque senão a gente não vai ter tempo. Importante saber que quando você escreve uma peça de teatro, você tem que seguir, né? É uma forma textual,
Você tem o prólogo, que é a introdução, você tem os atos, que correspondem aos capítulos, você tem as cenas, que são como se fossem subitens dos capítulos, e você tem as rubricas. As rubricas, elas são responsáveis por dizer o que aquele sujeito faz. Sorriu, coçou a cabeça, ficou nervoso, botou a mão na boca. Ele demonstra o que aquele, ou dá indicação de como aquela pessoa deve se comportar, ou se comportou naquele momento. Essa peça, ela foi toda escrita na forma de platô, ou seja, ela não obedece uma ordem cronológica nem hierárquica. Qualquer capítulo ou cena, ou ato que você abrir, vai ser uma história completa, com começo, meio e fim, tá? E aí você pode pegar o livro de trás para frente, de frente para trás, do meio para o início, do que você quiser. Aí estão as nossas personagens. A Mônica, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Isso é uma frase da Mônica, tá? A Mônica dizia assim: a cada encontro com as nossas assistidas, eu aprendo com os relatos e também ressignifico a minha vida. Importante dizer que dentre essas profissionais, 3 eram psicólogas, 2 eram assistentes sociais e uma era assistente administrativa, tá? E ela traz um conto da Clarice Lispector, que é A Menor Mulher do Mundo. Essa história que ela trouxe para narrar para a gente tem um grande significado. Ela também se encontra no livro. E ela fala muito da Mônica, tá? Que era a coordenadora desse grupo. A Sara, que era princesa, já escrevi até um artigo sobre a Sara, né, Angélica? A Sara já rendeu outros artigos. Ela traz uma fala que ela diz o seguinte, ela relembrou uma história dentro de uma história, né, Janine? Uma história dentro de uma história, os vários níveis de representação. A Sara princesa, por quê? A Sara, quando criança, ela queria muito ter sido a princesa Branca de Neve na peça da escola. Mas a Sara era negra. Então, a professora, ela tinha 6 anos, quando a professora primária dela chegou para ela, que também era negra, e disse para ela, assim, embora ela fosse muito expressiva, e realmente ela fala muito bem, a professora falou para ela assim: Sara, você não pode ser Branca de Neve, porque Branca de Neve é branca e você é negra. E a Sara, até aquele momento, ela não tinha se dado conta de que ela era negra. Ela só se deu conta de que ela era negra quando a professora lhe disse. E aí, a partir desse dia, ela passou a sentir-se diferente das demais crianças. E isso aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade. A Sara hoje trabalha no Centro de Referência à Violência contra a Mulher. Olha o que eu falei da instituição, da questão do preconceito racial. Atravessa a Sara. De que forma a Sara pode evitar que esse atravessamento venha a reforçar a violência que aquela mulher sofreu, né? A gente sabe que tem os dados têm mostrado, os índices têm apontado para um aumento contra a mulher, de violência contra a mulher negra, e muitas que chegam no centro de referência são mulheres negras. E aí você pensa, como que essas mulheres são atendidas, como elas são vistas, a partir de que ponto de vista. Se eu tenho um atravessamento da questão da violência, né, que é uma violência também, é a questão do preconceito. Então, a Sara, ela tinha alguns atravessamentos que ficam claros. Esse tipo de pesquisa, ele não diz o que é, ele revela, ele desvela. É como se a gente tirasse uma cortina e as coisas começassem a emergir. Então, depois eu conto mais sobre a Sara. O conto que ela levou, 10 minutos. O conto que ela levou foi As Aparências, era o título do conto. As Aparências. Tá? Nós temos a Flora cuidadora, e aí mostra toda uma história familiar dela, que é a história de vida da Flora. A Flora cuidava da família desde pequena, cuidava da mãe, porque o pai era alcoólatra, e uma série de outras questões, e ela era cuidadora, ela cuidava sempre dos outros, mas ela constantemente vivia de atestado médico, estava sempre adoecida, porque ela entendeu que o cuidado era algo que só você poderia dar, que o cuidado de si era egoísta, que cuidar era uma atitude de si mesmo, era uma atitude egoísta, né? Também atravessada por questões religiosas. E aí nós vamos, tem a Lívia é muito interessante, que ela parava para pensar, e o ponto que ela levou foi Morre Desgraçado.
Esse conto também está no livro, e é muito interessante, e ele retrata uma cena de violência doméstica. A Rebeca, ela trouxe um conto muito interessante. A Rebeca ela quase não falava nas reuniões. O conto que ela trouxe para a gente foi o triste conto da mulher que cala. E eu só fui ler esse conto depois da pesquisa ponto, e eu chorei muito, porque me emocionou o fato de saber por que Rebeca não falava. E o triste conto da mulher que cala fala sobre esse grito preso na garganta que a gente não consegue falar e que a gente precisa colocar para fora. E tem a Scarlett, a forte, que era politizada, que tinha consciência crítica, que tinha feito doutorado, uma pessoa inteligente e tal. E uma vez perguntaram para a Scarlett, ela era casada, mas ela não tinha filho. Mas por que ela não tinha filho? E ela disse, eu não quero ter filho. Você deixa de ser mulher por conta disso? Então, assim, eu trago vários trechos da peça, mas eu não vou me alongar mais, né? Vou cortar aqui e vou me adiantar já para o finalzinho para a gente poder encerrar. Aqui é a palavrinha mágica, palavra-chave de vocês. Pronto? Então, aí eu trago rupturas, possibilidades nessa interface entre a filosofia, a arte e a saúde. E aí eu trago o cuidado entre dois aspectos, ou repetição ou diferença. Então, aí é que eu penso, se o cuidado é pautado numa repetição, né, que é repetir aquilo que a gente vem fazendo dos modelos patriarcais que já foram colocados anteriormente pelas outras palestrantes, e eu repito essa concepção de saúde, né, pautada na ausência de doença, né, ou eu vou fazer a diferença, pensar num conceito ampliado de saúde, que inclui ações de promoção e de prevenção, como já foi dito pelos colegas. Eu vou pensar num saber científico que desvaloriza outros saberes sobre saúde, inclusive o saber da pessoa sobre ela mesma, né? Ou eu vou pensar num sofrimento que tem expressão singular e complexa, que vai além do processo saúde e doença. Eu vou fazer uma prática de uma medicina de corpo de órgãos só centrada no biológico, ou eu vou valorizar todos os tipos de saberes e modos de vida. O único, são vários, né? Uma ação centrada nos procedimentos, que seria repetição, nos procedimentos esvaziada de interesse do outro, ou numa prática de uma clínica de corpo sem órgãos, né, que vê o ser humano como um ser integral, além, ontem a colega falava que eu achei muito bacana, a violência ela não está tatuada no corpo, né? Então, às vezes, um psicólogo, às vezes, um médico ele não dá conta de ver, é muito mais amplo do que isso. Então, tudo isso que está do lado esquerdo, que é repetição, conhecimento produzido fora do sujeito, mito de uma iluminação técnica, né? Conhecimento nós temos muito, informação nós temos muito, mas isso nos toca, isso nos passa, isso nos transforma, ou simplesmente passa, acontece. Né? Essa valorização verticalizada e unidirecional, uma escuta empobrecida, o usuário é objeto da ação e não ele deveria ser o protagonista, agente dessa ação, né? A ação sempre centrada nesse encontro e uma prática horizontalizada em forma desse resumo. Representações sobre diferentes modos de viver, de adoecer, produzindo sentido, que não tem sentido para mim, tem sentido para o outro. Eu preciso acolher antes para fazer interferência. Eu trouxe aqui alguns exemplos de práticas, né, que poderiam ser consideradas potentes, que são trabalhos que eu já fiz. Enfim, a frase da Hannah Arendt, que para mim é fantástica, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. E, finalmente, o Benjamin que diz que também já se sabe como o relato que o paciente faz ao médico no início do tratamento pode se tornar o começo de um processo curativo, né? A cura, ela está dentro de cada um. É claro que nós vamos mediar e auxiliar nessa construção dessa rede, porque a pessoa precisa dessa rede. Mas é dentro de cada um se encontra a potência para que tudo isso. Então, aí eu trago algumas reflexões. Não é um modo de viver mais vários, mas aqui eu já falei, né?
Eu acho que é muito importante isso aqui, gente, escapar do dualismo e pensar num cuidado de si que pressupõe um reapropriar-se do saber sobre si mesmo. Eu acho que o mais importante é isso, se a gente consegue. E a história continua, tá? Isso aqui é só o começo. Esse livro deu início a outros processos que eu estou desenvolvendo agora, com o trabalho interseccionalidade, que é justamente esse trabalho da gente se comunicar com várias especialistas, né? Mas também ver as várias mulheres e feminilidades que existem. Todos somos muitos e cada encontro nos afeta de modo diferente. O cuidado e não a clínica dos serviços de saúde e a estratégia radical para a defesa da vida. E esses saberes estruturados acerca do corpo de órgãos podem ser apresentados como oferta, mas não como imposição no estilo de vida. Né? Esse aqui é o artigo que eu gostaria de convidar vocês, está no pré-print, interseccionalidade e outros olhares sobre a violência contra a mulher nos tempos de pandemia, em que a gente busca mostrar como é que esse aumento, o suposto aumento da violência tem sido vista por esse olhar institucionalista, né? Tá para vocês. E termino, como a colega falou sobre empatia, precisamos ter empatia. Para mim, empatia é essa frase de Moreno. O encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. Não é só se colocar no lugar do outro, mas se colocar nos olhos. Isso dói, gente. Isso não é fácil fazer. Gratidão. Bom, eu acho que estão todos, assim, né, extremamente gratos pela sua palestra, viu, Janine? Aqui nos bastidores nós já choramos, nós já rimos, nós já nos emocionamos, e eu gostaria imensamente de te agradecer por trazer essa sensibilidade toda ao nosso simpósio. E também te agradecer por você ter mencionado a arte, né? Então, qual o espaço da arte na formação médica? Então, eu trabalho com psicologia médica desde 2002, que eu dou aula de relação médico-paciente na Universidade Federal do Espírito Santo para o curso de medicina, também junto com a professora Maria Angélica e outros colegas, e várias vezes eu já quis introduzir uma pitada de arte para que a gente tenha a arte como um veículo de sensibilização dos nossos estudantes para a questão do outro, e que possam, assim, entender um pouco mais o sofrimento dos nossos pacientes, enfim, do outro, né? Então, nós não temos muito tempo, tá? Infelizmente, nós já estamos, assim, chegando às 19 horas, mas se você puder dar uma dica, né? Já que aqui né, nós temos muitos estudantes de medicina na audiência, então, se você puder dar uma dica, qual o papel da arte na formação médica? Eu acho que a dica mais importante em relação à questão do papel da arte é porque nós separamos, houve um momento em que nós separamos arte e ciência. Existe, inclusive, na Fiocruz, um campo específico de trabalho que trabalha com arte e ciência. Ciência-arte é o nome do campo que eles pesquisam lá. E qual é o objetivo desse trabalho? É justamente aproximar os profissionais de saúde dessa dimensão que é inseparável, que é a dimensão subjetiva, que todo profissional de saúde é atravessado por ela, né? Quem já leu Emerson Merri sabe perfeitamente disso. Então, a dica que eu daria, né, se é que a gente pode dar uma dica... Travou? Travou para ela?
Vocês estão me ouvindo? Eu acho que sua câmera travou, Janine. Você está ouvindo a gente? A gente tem mais 2 minutos. Eu acho que ela não está ouvindo a gente. Eu acho que ela travou. Maria Angélica, você podia assumir, então. Eu posso falar? Bom, olha só, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade da gente estar esses 2 dias debatendo sobre essa temática muito importante. Janine, você está falando... Quer voltar, Janine? O fone está desligado. Seu fone está desligado. Seu fone está desligado, Janine. Microfone, desculpa. Pronto. Ok. Nós temos... Isso. Na hora que você ia falar, congelou. Deixa eu ouvir, então, antes da gente encerrar, Janine. Então, eu diria que a dica para os futuros profissionais de saúde é que eles não tenham medo de lidar com essa dimensão subjetiva, até porque nós vamos lidar com pessoas, com seres humanos, e também somos seres humanos. Nós seremos, em algum momento, atravessados, isso vai nos tocar. Então, que a gente consiga passar, durante a experiência do curso de medicina, permitir que essas experiências nos afetem, criem coletivos, redes para conversar sobre isso, porque é no diálogo que isso se estabelece. Vivência só vira experiência se você compartilha entre os seus. Se você não compartilha as suas vivências, elas simplesmente vão ficar por um tempo, e depois desse tempo elas serão apagadas por quem vem logo depois. Então, para que elas se constituam em experiências, minha dica e assim, sejam curiosos, tentem uma coisa, não vai dar certo, beleza, não tem problema. O erro faz parte do acerto, né? Assim, nós temos um medo muito grande e a gente está constantemente subtraído, eu diria, capturado pela ideia de certo e errado. Acontece que o certo e o errado andam juntos, entendeu? A verdade e a mentira andam juntos, a sombra e a luz andam juntos. E às vezes nós somos os dois ao mesmo tempo. E é preciso aceitar isso da natureza humana. Às vezes a gente complica demais a vida, né? E como profissional de saúde, muitos têm medo de sofrer diante da morte de um paciente. Eu compreendo isso. Mas também você fechar esse canal da sensibilidade impede de você desenvolver essa empatia tão necessária na produção de cuidado dessa pessoa que está à sua frente. Eu vi que tinham várias perguntas relacionadas, acho que seriam mais a professora Edileuza, mas eu diria que para qualquer produção de cuidado, é preciso que você estabeleça um plano de compartilhamento de experiências. E quando a gente fala de escuta qualificada, de escuta ativa, tudo isso, para mim, traduz-se nesse ouvir essa narrativa, realmente ouvir, a partir, sem pré-julgamentos, raspar todo aquele cientificismo que a gente carrega da academia, para que a gente possa arrancar os olhos daquela pessoa, colocar nos nossos, e arrancar os nossos e colocar no outro. Porque senão você vai ficar num diálogo de surdo e mudo, né? Você não consegue estabelecer um diálogo. Seria isso. Bom, eu queria agradecer, né, a todos os presentes, agradecer a todos os nossos palestrantes, agradecer a Janine pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui compartilhando toda essa experiência conosco. Minha última palavra, antes da despedida, a partir da provocação que Janine traz quando ela chega e me convida para assistir a peça de teatro dela, e que eu respondo, você é um desafio para mim, Janine. E, assim, trazer de novo, fazer esse resgate de ciência e arte foi um grande desafio. E tem sido um desafio enorme, que nós tomamos isso como uma proposta no sentido da integralidade. Mas não podemos esquecer, as pessoas que olham seu livro, olham sua dissertação, elas precisam ter a certeza, ter certeza de que foi feito com rigor metodológico, que isso é ciência. A forma que você fez, a forma que você pesquisa, esse movimento que você faz para ouvir os profissionais de saúde, o respeito, a devolutiva, quando você vai lá confirmar a pesquisa junto a eles, quando você escuta
escuta as histórias, como você produz o vínculo, quando você escuta a história de violências que os profissionais de saúde vivenciaram e compartilham com você, isso é ciência. E que se expressa de uma outra forma de um fazer científico. Então, parabéns. Adorei estar aqui esses 2 dias com todos vocês. Mais uma vez, super, muito obrigada aos palestrantes que nos ajudaram a construir esse evento, a todos os alunos que estiveram conosco, a Liga, que está aí bravamente, aguerrida, lutando, para que a gente possa trazer essa temática para todos os nossos alunos. Obrigada, em especial, aos alunos que, com voto de confiança, estiveram junto com a gente, construindo esse conhecimento. Parceiros de trabalho, parceiros de construção de uma sociedade melhor. Obrigada de coração, e eu me despeço agora. Bom, em nome da LANFAC, eu queria agradecer imensamente a Janine, que contribuiu com a gente com essa palestra, que foi sensacional. Estava todo mundo comentando no grupo o quanto a gente estava arrepiado e emocionado com a história que ela estava contando, foi maravilhoso. E a todos os alunos que acompanharam a gente até o final, participaram de todas as palestras, mandaram perguntas, e também a Michelle, a Edileuza, a Bernadette, que contribuíram muito com a gente em todo esse debate que aconteceu ontem e hoje, e também a professora Patrícia Debs e a professora Maria Angélica, que permitiram que esse evento fosse possível, né, e que permitiram a gente realizar esse simpósio tão interessante. E só mais 2 recados finais. O primeiro é que a gente reuniu umas questões em um formulário que está na descrição do vídeo para testar os conhecimentos que a gente adquiriu durante esse simpósio. Então, quem quiser fazer, pode abrir lá e realizar, e já está com as respostas. E no Instagram também da LANFAC vai ter umas questões nos stories para quem quiser fazer depois. E o último recado é que a gente vai fazer o sorteio agora dos 2 itens lá no Instagram. Então, acompanhem lá e boa sorte para todo mundo. E, mais uma vez, muito obrigada, gente, a todos que participaram e todos que palestraram para a gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Tchau.